Você sabe o que precisa fazer para performar, mas falta energia para executar de verdade. Existe uma base fisiológica que todo atleta de elite gerencia, mas a maioria ignora completamente. Hoje eu vou te mostrar os pilares exatos para multiplicar sua energia diária. Se você tem metas claras, mas o corpo não acompanha, esse vídeo é obrigatório para você. Na formação em eu, Ciências do Bem-Estar, teve uma aula que me surpreendeu de verdade. A sexta aula tinha um tema que parecia simples, mas era profundo. Coisas que deveríamos querer, mas não queremos. E sabe qual era o assunto? Sono, nutrição, movimento e gestão de estresse. Parece óbvio, né? Todo mundo sabe que isso importa, mas quase ninguém trata como prioridade real. E foi exatamente isso que aquela aula me mostrou. Não o que fazer, mas porque a gente resiste ao que já sabe que precisa fazer. A professora explicou algo que fez muito sentido para mim. O ser humano ele tem uma tendência natural de priorizar recompensas imediatas em detrimento de benefícios que aparecem com o tempo. Sono, nutrição, movimento têm resultados, só que você vai sentir semanas ou meses depois. E o cérebro, por natureza, ele prefere o que dá resultado agora. Por isso as pessoas sabem que precisam dormir bem, mas ficam na tela até meia-noite. Sabem que precisam se mover, mas ficam no sofá. Não é fraqueza, é como o cérebro foi programado. Eu saí daquela aula diferente, porque eu comecei a aplicar. E quando eu apliquei, eu percebi na prática o que a ciência já mostrava. E talvez você esteja exatamente no ponto em que eu estava. Você tem metas, você tem intenção, você sabe o que precisa fazer, mas quando chega a hora de executar, o corpo não responde. A energia não aparece. E o dia termina com a sensação de que você poderia ter feito mais. Isso não é falta de disciplina, isso é falta de combustível. Metas precisam de energia, projetos precisam de energia, execução precisa de energia. Tudo aquilo que exige disciplina, consistência e foco exige uma coisa antes de tudo: energia física para acontecer. Já aconteceu com você de comer demais e depois sentir aquela sensação de peso, de lentidão, como se o corpo estivesse travado, sem conseguir produzir direito? Ou em algum dia em que você dormiu muito pouco e por conta disso simplesmente não tinha energia para colocar em prática tudo aquilo que havia planejado? Talvez isso não seja um dia isolado. Talvez isso seja a sua rotina. Pensa em algo simples. Você pode ter o melhor celular do mundo, câmera incrível, processador poderoso, aplicativos avançados, mas se a bateria estiver 1%, nada disso importa. Você não grava vídeo, você não manda mensagem, você não trabalha, o celular simplesmente para de funcionar. O seu corpo funciona exatamente da mesma forma. Energia é a bateria da sua vida. Sem bateria, o potencial não se manifesta. E aqui tem um insight que poucas pessoas percebem. Muita gente acha que produtividade é apenas disciplina, mas produtividade é fisiologia antes de ser disciplina. Muitas vezes o problema não é a preguiça, é a bioquímica. Pessoa dormindo mal, comendo mal, estressada, inflamada e tentando resolver tudo isso com força de vontade, é como tentar acelerar um carro sem combustível. Não adianta apertar o acelerador. Sem combustível, o carro não anda. Pensa em um atleta olímpico. Ele não treina apenas a técnica, ele cuida do sono, da alimentação, da hidratação, da recuperação. Por quê? Porque ele sabe que performance é fisiologia antes de ser mentalidade. O corpo precisa estar preparado para sustentar a performance. E a mesma lógica vale para a sua vida profissional, espiritual e familiar. Pesquisas sobre desempenho cognitivo mostram que o estado físico do corpo influencia diretamente o foco, a tomada de decisão e a criatividade. Agora tem outro ponto que precisa ficar claro. Energia não é apenas física, ela tem 3 dimensões: física, emocional e mental. Uma pessoa pode até dormir bem, mas se ela estiver emocionalmente drenada, preocupações, ansiedade, pressão constante, a energia desaparece. Por isso, pessoas extremamente inteligentes muitas vezes produzem pouco. Não é falta de capacidade, é falta de energia disponível. Imagina que você tem uma Ferrari, um carro de altíssimo desempenho, mas você coloca combustível adulterado. O que acontece? O carro começa a falhar, o motor começa a engasgar, a performance despenca.
O corpo humano é uma máquina de altíssimo desempenho, mas muitas pessoas abastecem o corpo com sono ruim, alimentação ruim, estresse constante e sedentarismo. E depois fica se perguntando por que não consegue performar. Executivos de alta performance e atletas de elite entendem algo muito importante. Eles não gerenciam apenas o tempo, eles gerenciam energia ao longo do dia. Porque tempo sem energia é inútil. Você pode ter 8 horas livres, mas se tiver esgotado, essas 8 horas valem quase nada. Na minha experiência, quando eu comecei a entender isso na prática, tudo mudou. Não mudou a quantidade de horas que eu tinha, mudou a qualidade da energia que eu trazia para cada hora. Então, para simplificar, energia é resultado de 4 pilares: sono, nutrição, movimento e gestão do estresse. Quando um desses pilares falha, a energia começa a cair. Quando todos estão funcionando junto, o corpo entra num estado de alta performance. E é exatamente por isso que eu considero a saúde a área mais importante de todas as áreas da roda da vida. Pensa comigo. Você tem a área financeira, você tem a área de conexão espiritual, a área familiar, relacionamentos. Mas se você não cuida da sua saúde, todas as outras áreas deixam de existir. Sim ou não? Quantas pessoas você conhece que sacrificaram completamente a saúde para conquistar dinheiro, carreira, status e depois se arrependeram profundamente? Eu não quero que você seja a pessoa que cuida apenas de uma área da vida enquanto negligencia justamente a base que sustenta todas as outras. Porque existe uma verdade importante: quanto mais energia você tem, mais energia você é capaz de gerar. É um ciclo virtuoso. Muitas vezes as pessoas estão extremamente focadas em produzir, em melhorar a gestão do tempo, em serem mais eficientes no trabalho, mas quando percebem estão sem energia e sem vitalidade para fazer tudo isso acontecer. E eu sei que talvez você já tenha ouvido a frase: sem saúde nós não somos nada. Saúde é a coisa mais importante que temos. Provavelmente você concorda com isso. Mas o que eu percebo no dia a dia é algo curioso. As pessoas estão correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da carreira, correndo atrás de conquistas, mas muito poucas estão correndo atrás de cuidar da própria saúde. E aqui eu preciso ser honesto sobre algo. Eu não estou falando de passar 2 horas ou 3 horas na academia preocupado com estética. Se você ainda está estruturando a sua vida financeira, esse não é o momento para transformar o espelho em prioridade. O que eu aprendi é que qualquer pessoa que se organize consegue encaixar 25 minutos de movimento por dia, 25 minutos por semana para programar a alimentação. Não é sobre perfeição, é sobre consistência mínima. E essa consistência mínima já é suficiente para proteger o que dinheiro nenhum consegue comprar de volta. Você concorda comigo? Eu sempre busquei cuidar da minha saúde de alguma forma, mas durante muitos anos eu achava que algumas coisas eram saudáveis e na verdade não eram. Eu achava que algumas rotinas eram boas e na verdade não era. E quando a ficha caiu, tudo mudou. Na minha experiência, eu descobri que é possível comer comida nutritiva e saborosa. É possível ter uma rotina que realmente gera energia para o seu corpo. E eu não quero que você pense que isso é frescura. Eu insisto nisso porque a saúde é justamente o que vai permitir que você tenha energia para realizar aquilo que você precisa realizar. Cuidar da sua saúde é como colocar pneus novos no carro da sua vida. É como colocar combustível de qualidade. É como fazer manutenção no motor antes de sair para uma viagem longa. Porque se o pneu fura, se o pneu falha, se o combustível é ruim, o carro começa a engasgar e você não chega no destino. E quando essa área começa a funcionar bem, todas as outras áreas começam a prosperar também. Seu relacionamento melhora, sua carreira evolui, seu desempenho profissional aumenta e você se aproxima muito mais das metas que você definiu. Então você descobriu que produtividade real nasce na fisiologia, sono, nutrição, movimento e gestão do estresse, como pilares que carregam sua bateria vital. Não é força de vontade contra a preguiça, é abastecer a Ferrari do seu corpo com combustível prêmio para que todas as áreas da sua vida acelerem juntas. Sem energia, potencial vira frustração. Com ela, metas se tornam inevitáveis. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.